Salve, salve, gente valente brasileira! Este é o 11º episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que discute com a profundidade necessária aspectos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui mais uma vez com meu companheiro de longa data, professor Roberto Paulino, e com meu amigo cervejeiro, o melhor cervejeiro do Rio Grande do Norte, Rodrigo Tomazini. Pessoal, professor, eu vou abrir aqui para o senhor fazer a sua saudação, Rodrigo, em seguida. Não, eu queria primeiro aí, além de dar bom dia, boa tarde, boa noite à galera, pedir pro Rodrigo servir na mão aí uma cerveja, pra, um chopp pra gente, Rodrigo. Cadê o chopp, Rodrigo? Pelo menos mostra o chopp aí, rapaz. Mas quero convidar todo mundo também a São Miguel do Gostoso e tomar o melhor chopp do estado, se não um dos melhores do país, hein? Quem pode ficar curioso, vá lá experimentar, que é bom demais. É isso aí, galera, vamos a um grande debate sobre a política internacional e nacional. Esse programa está tomando corpo, muita gente começando a se ligar no programa, né? Para entender como funciona a política, entender a política além da superfície. Vamos lá, Saulão, sob o seu comando. Rodrigo Tomazini, sua saudação. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Venham a São Miguel do Gostoso, aproveita o feriadão aí de Corpus Christi, quinta, sexta, sábado, domingo, e venha tomar aquela cerveja. Mas olha, é isso mesmo, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite mais uma vez. E é uma atualização, né? Eu estava ontem lendo ali, pesquisando, falei, amanhã nós vamos gravar. E hoje de manhã acordei e fui pesquisar de novo, muita coisa já tinha acontecido, né? Essa dinâmica é importante, a gente está trazendo aí os fatos, né? E uma leitura mais aprofundada sobre eles. Vamos que vamos. Pois é, rapaz, muita mudança, e a mudança muito rápida, né? Um programa como esse nosso, ele precisaria ser diário, na verdade, né? Porque todos os dias nós somos bombardeados aí com novas informações. E eu vou dar um exemplo. A gente preparou a pauta ontem à noite e hoje a pauta meio que já caiu, né? Porque tem uma bomba. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira a conclusão de uma investigação comercial aberta contra o Brasil em 2025 e propôs a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida ainda depende de decisão do presidente Donald Trump. Professor Roberto, Donald Trump vem aí com um novo tarifaço e agora ele vem mirando o PIX, regulação das redes sociais e comércio. O que é que a gente pode tirar de lição aí desse momento caótico, mais uma vez? A lição, Saulo, é que o Brasil não pode ser ingênuo. Comércio internacional, relações internacionais, é guerra, é queda de braço, é olho no olho, né? E eu acho que muitas vezes o presidente Lula, que nós vamos apoiar na eleição para derrotar a extrema-direita, não porque nós sejamos lulistas, né? Vamos apoiar para derrotar a extrema-direita, chamar o voto do presidente Lula, mas eu acho que às vezes ele é ingênuo. Por exemplo, né? Quando os Estados Unidos estavam ameaçando a Venezuela, lembra, antes de sequestrar o Maduro, os Estados Unidos negou o reconhecimento das eleições e o Brasil não reconheceu as eleições na Venezuela. Isso terminou fortalecendo a posição norte-americana, fragilizando a posição venezuelana, ao ponto dos Estados Unidos invadir e sequestrar o Maduro, né? Porque o governo Lula não reconheceu a vitória do Maduro quando precisava ter reconhecido, né? E agora, às vezes, é a mesma coisa. Eu acho que o Lula tem falas contra o Trump, enfrenta, né? Fala de soberania, mas muitas vezes deixa a desejar. Esses dias, por exemplo, eu vi também uma declaração do chanceler iraniano dizendo que o Brasil é um país da boca para fora. Tem que os Estados Unidos invadem o Irã, faz o que quer, e o Brasil fala, mas não faz nada em defesa do Irã. Ele reclamando, o chanceler iraniano, que o Brasil, digamos, se solidariza, mas não ajuda de fato o Irã. E agora, eu acho que essa ameaça de uma nova medida que pode se concretizar, nem tenho dúvida que é para prejudicar o país, porque os Estados Unidos não dá ponto sem nó, só quer ter vantagens no comércio, né? Impondo tarifas ao mundo inteiro, e eles jogam verde para colher maduro, né? Blefam primeiro para o lado de cá, para o Brasil ou outros países recuar, e eles saírem ganhando na queda de braço. Então, vejam, é uma ameaça que pode se concretizar, mas o que é que eles esperam? Eles esperam que o Brasil recue, que o governo Lula sinalize recuo de aceitar a entrada aqui, né, de produtos com impostos, produtos norte-americanos com impostos menores, que o Brasil reduza
os impostos para produtos norte-americanos chegarem aqui no Brasil. Então, para isso, eles ameaçam de taxar o produto brasileiro lá. O Trump já tinha feito isso ano passado, lembra? Taxou aí dezenas e dezenas de produtos brasileiros, depois foi recuando, porque o fato dele ter aumentado os impostos sobre o produto brasileiro elevou a inflação, carne, suco de laranja, aumentou o preço, né, com a elevação do imposto, aumentou o preço para o consumidor norte-americano reclamou da inflação, da elevação dos preços, o Trump teve que recuar. Mas é tudo um jogo, né? Ele vai jogar aí, como eu falei, joga verde para colher maduro, vai ameaçar elevar até os impostos para ver se o Brasil recua ainda mais, diminui os impostos sobre produtos norte-americanos que chegam aqui no Brasil, né? É disso que se trata, né? Mas vamos ver o que dá, né? Agora, o Brasil tem que saber negociar de forma soberana, de forma altiva, e não aceitar a ameaça de Trump ou dos Estados Unidos. Mas é isso aí, Saulo. O documento afirma, abre aspas, os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial dado ao PIX são injustos e discriminatórios, fecha aspas. Rodrigo, o PIX parece ser um problema para as grandes agências financeiras dos Estados Unidos. E aí eu queria que você emendasse também, fazendo uma reflexão, qual o papel que a família Bolsonaro, que o Eduardo Bananinha tem em meio a esse processo? É isso mesmo. O PIX é uma preocupação enorme deles, né? Porque as tarifas, por exemplo, das empresas, dos bancos, né, de cartões, são elevadíssimas, né? E não só, né, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, mas vocês lembram do Nicolas também gravando aquele vídeo, né? Eles fazem de tudo para se mostrar o quanto mais subserviente possível ao governo dos Estados Unidos, a Donald Trump, né? E Donald Trump, é isso que o Roberto falou, eu acho que o governo brasileiro deveria ser mais duro, mais enfático, não ter tantas expectativas assim, mas também, por outro lado, nós vemos esse papel aí devastador da família Bolsonaro, do Eduardo, do Flávio, né? O Flávio Bolsonaro foi lá implorar para uma visita e, mais uma vez, né, isso já aconteceu, isso não aconteceu pela primeira vez. Ele sai de lá e dias após um ataque ao Brasil, né? Justificado aí porque por essa questão do PIX, mas tem muito mais, viu, gente? Veja aí a questão da classificação do Comando Vermelho e também do PCC como organizações narcoterroristas, né? Então isso vai ainda ter mais problemas, são desenvolvimentos que ainda nós vamos ver e que também, além de sanções, elas vão atacar o mercado financeiro brasileiro e também podem, inclusive, criar expectativas aí para que haja, inclusive, uma ameaça de ataque ao Brasil, de ocupação de alguns setores aí brasileiros, né, alguns setores territoriais. Então tem tudo a ver com isso, não foi à toa que surgiu novamente essas sanções. Agora veja, né, as sanções são as que eles querem, né, porque há uma série de exceções, como por exemplo a carne, fertilizantes, medicamentos, sucos de laranja. Isso daí, beleza, não vamos taxar. Então, porque interessa aos Estados Unidos, como o professor Roberto disse, para que não gere inflação, né, desses produtos e aumente o caos que está lá nos Estados Unidos por conta da guerra, né, do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. E só queria colocar mais uma questão, essa que o Roberto fala, muito bem lembrado, do Brasil falar muito da boca para fora. Ele ataca Trump, né, mas é tudo muito da boca para fora. E esse chanceler iraniano tem toda a razão. O Brasil deveria romper relações diplomáticas e militares, comerciais e militares com Israel. Olha só, agora o Irã avisou ontem, né, deu um ultimato e falou, desocupem o norte de Israel porque nós vamos atacar, vocês nunca pararam de atacar o Líbano. E o Brasil vai fazer uma carta de repúdio, mas vai romper relações comerciais, vai romper relações diplomáticas, vai parar de fazer relações armamentistas? Não, né? Infelizmente. É isso aí. Professor Roberto, me parece que quando Donald Trump fez o primeiro tarifaço contra o Brasil, isso gerou muitas dificuldades para o povo norte-americano que consome
produtos brasileiros. E aí, como o Rodrigo lembrou, nesta nova fase do tarifaço, os Estados Unidos pretendem deixar de fora carnes, frutas e minerais, chá, especiais, cereais, sementes, frutos oleaginosos, plantas industriais e medicinais, palha e forragem. Me parece que Donald Trump sentiu também a pressão de gerar dificuldades para o próprio povo, né? A popularidade dele está sendo minada dia a dia. Saulo, como o Rodrigo falou, como eu já falei, a primeira onda, no começo do ano passado, de impostos, né, elevou os preços, porque elevou as tarifas, elevou os preços desses produtos básicos, que o norte-americano consome muito, né, a carne brasileira, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, do suco de laranja também, que o norte-americano consome muito suco de laranja brasileiro, e um monte de outros produtos, né, laticínios, né, que fazem parte da dieta do norte-americano. Ao aumentar o imposto, aumentou o preço lá e gerou inflação, e houve um chororô, uma gritaria total do consumidor norte-americano com a elevação do preço no supermercado. O Trump foi obrigado a recuar, né, Agora, o que ele quer? Repito, né, ele quer, digamos, ameaçar com esses novos impostos para que o Brasil aceite, de fato, que o produto dele chegue aqui sem imposto. Porque ele falou, né, que ia aumentar a tarifa brasileira porque o Brasil prejudicava o comércio norte-americano. Mentira! Os Estados Unidos têm um superávit no comércio com o Brasil. Ou seja, vende mais produto para cá do que nós vendemos para ele, porque, lamentavelmente, enquanto o produto brasileiro, o produto deles é um produto de alto agregado tecnológico, né, pelo menos a maior parte, o nosso é produto primário, suco de laranja, carne, né, laticínios. Então, é muito desigual o comércio. Eles têm uma balança superavitária, né, com o Brasil, mas eles querem mais e mais. Essa ameaça para que a gente aceite baixar os impostos aqui sobre os produtos norte-americanos. De fato é isso, né? O Trump está aí. Agora, é o que eu falei, não tem nada que não tenha reação. O Brasil vai ter que reagir. Vamos ver aí qual vai ser a reação do governo Lula. Espero que não seja uma reação covarde. Agora, repito, né, é vergonhoso o papel dessa família, ou famiglia, né, em italiano, de mafiosos, essa família Bolsonaro, ligada aos grupos milicianos, criminosos do Rio de Janeiro, né, tá aí a Polícia Federal mostrando as relações deles, né, Flávio Bolsonaro, enquanto deputado, empregava parentes de milicianos, igualmente bandidos, e o Trump declara o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas a pergunta e os milicianos, as organizações igualmente criminosas de milicianos no Rio de Janeiro, as milícias, dos quais Flávio Bolsonaro claramente tem ligações, vão declarar também organizações terroristas? Então, é um jogo, né, de cena, de dois pesos, duas medidas, impressionante, né? Mas eu acho que devagarzinho brasileira está começando a entender a coisa. Só espero que o governo Lula responda com firmeza, e não com covardia, essa ameaça do Trump, e que ao mesmo tempo, digamos, a gente mostra aí o papel subserviente de vassalo, né, que é essa família Bolsonaro, que quer entregar o Brasil de bandeja para os Estados Unidos e para o Trump. E aí, ainda virando a página, mas tratando sobre as ações do governo dos Estados, o governo Donald Trump, como vocês já sinalizaram aí, e supostamente até classificou organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, né, a respeito das facções como PCC, Comando Vermelho e etc. Eu queria que você comentasse aí, Rodrigo, duas questões, você e o professor. No primeiro momento, eu queria que você falasse se essa medida ela era importante para combater a criminalidade no Brasil. Por que o governo Bolsonaro, quando teve a oportunidade de governar, não fez? Segundo, quais são os impactos dessa ação do governo Trump para a soberania do Brasil? Rodrigo, vai que é tua. Então, olha só. Primeiro, uma coisa muito importante que o professor Roberto coloca. O que acontece? Ele classifica PCC e classifica Comando Vermelho como organizações terroristas. Organizações terroristas são organizações que agem provocando terror com a finalidade de dominar e ter o poder, certo? Com finalidade
de dirigir um espaço, então, de poder. O Comando Vermelho e o PCC no Brasil não fazem isso. Eles nunca disputaram poder, né? O poder político, o poder do Estado. Nunca fizeram terror para tomar o Estado de assalto, por exemplo. O que eles fazem é a questão financeira. Agora, já as milícias, além da questão financeira, elas buscam o poder do Estado. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo, o que acontece. Acho que dos últimos 8 governadores, só a Benedita que não foi presa, né? Ou perdeu o cargo. Então, assim, por que só não as milícias? A pergunta do Roberto é muito pertinente. Por que o PCC e o Comando Vermelho e não as milícias? E por que isso não foi feito no governo Bolsonaro, né? Eu acho que aí são duas coisas, duas questões. Porque, o primeiro, no governo Bolsonaro, ainda o Trump não tinha o Trump inicialmente com essa proposta de entrar com tudo na América Latina, né? E vocês vejam a influência, como é grande. 3 de janeiro, sequestro de Maduro, da esposa de Maduro e a tomada da Venezuela, né? E hoje eles têm ali uma influência muito forte. A eleição na Argentina, as eleições parlamentares na Argentina, todo mundo pensava que Milei ia perder, ganhou. A eleição na Colômbia agora, né, que o Petro fala que houve fraude, pode ter havido, então, mas de um jeito ou de outro tem uma intervenção externa, né? E o primeiro turno acabou ficando com a extrema-direita. Então, não havia ainda essa política e hoje há. Agora, eu acho que pode ter uma coisa de fundo também, né, que é entregar mesmo para os Estados Unidos em troca desse apoio eleitoral. Sabe? Olha, nós vamos entregar para vocês quando a gente entrar. E aí, já respondo o que eu entendo da segunda pergunta, a questão de soberania. É destruidor. Porque não só por razões militares, mas por razões econômicas também. Porque, vejam, a Argentina hoje. A Argentina é um dos 10 países do mundo com piores condições de trabalho hoje. A Argentina tem um índice altíssimo, né, de pessoas de carência alimentar, extrema pobreza. É isso que está em jogo. E a derrota de nossa soberania. Então, acho que um ponto muito importante que nós temos para questionar esse entreguismo, essa subserviência, né, como o professor Roberto diz, essa vassalagem dessa família bolsonarista e da extrema-direita brasileira que se diz patriota, e é por isso que eu acho que nós temos que disputar essa narrativa dos nossos símbolos, sim, usando verde e amarelo também, além do vermelho. É uma narrativa extremamente falsa e entreguista, que está destruindo a nossa soberania, e isso é um perigo que está colocado na nossa porta. Porque Estados Unidos, e aí independente se é republicano, se é democrata, tratam a América Latina como seu quintal. E o Brasil, como uma das maiores economias do mundo, com um subsolo riquíssimo, ele tem ali, por parte dos Estados Unidos, extremamente um interesse de controlar. Então, se não precisa ser militarmente, se tem alguém entregando de bandeja, com certeza, para ele, interessa uma vitória da família Bolsonaro. Então, acho que, além de tudo, tem a ver com a questão eleitoral, e a consequência disso é a subserviência brasileira, a entrega da nossa soberania. É isso aí. Professor Roberto, os Estados Unidos têm uma organização chamada Ku Klux Klan, que atua desde 1865, e essa organização ela é conhecida pela violência com que ela age contra minorias, sejam imigrantes, pessoas LGBTs, e principalmente atuou fortemente na perseguição ao povo preto nos Estados Unidos. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: um país que tem uma organização como essa pode sair por aí classificando o problema dos outros como terrorismo? É um excelente exemplo, Saulo, porque, veja, os caras se acham no direito de agir como xerifes do mundo, né, de classificar organizações, não só no Brasil, como no México também, como organizações criminosas, classificar como organizações terroristas. E, como você falou, o que é a Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan é uma organização de ultradireita que começou
lutando contra a abolição da escravatura nos Estados Unidos, perseguindo, assassinando escravos libertos nos Estados Unidos, que ganharam a liberdade, né? Uma vergonha, um país tão, que se diz, tão rico e que se diz tão terra da liberdade, mas que aceita, convive, protege uma organização, essa sim, terrorista, que é a Ku Klux Klan, né? Assassina, que procura assassinar oponentes, tem que perseguir o negro, matou muitos negros, e aqui agora se aliou aos neonazistas, a organização neonazistas, assim, né, sintonizada com os ideários, né, de Hitler, do que foi o nazismo, que a gente sabe todo o desastre, né, aqui Hitler e os nazistas levaram a humanidade com mais de 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, né. Então, a contradição total. Que autoridade esses caras têm? Um país que protege a Ku Klux Klan de vir meter o bedelho no país contra o PCC, o Comando Vermelho. Nenhuma. Quem tem que resolver o problema do Brasil somos nós brasileiros, são os brasileiros. Se alguém tem que combater, e temos que combater sim, o Comando Vermelho, o PCC, é o governo brasileiro, é o povo brasileiro. Sem ingerência externa dos Estados Unidos, ninguém elegeu Donald Trump e os Estados Unidos como xerifes do mundo. Então, a nossa, então eles que respeitem a nossa soberania. Eles não têm nenhuma autoridade, como você falou, uma organização que mantém uma Ku Klux Klan, que dá cobertura a uma Ku Klux Klan, não tem nenhuma autoridade para vir falar do Comando Vermelho ou de PCC. Tem? Então, tirem as mãos do Brasil. É isso aí, professor. E aí, dando continuidade à nossa pauta aqui, virando mais essa página, o Rio Grande do Norte tem um senador do PL, né, chamado Rogério Marinho, que ele segue firme no seu objetivo de ser lembrado, de entrar para a história como o coveiro dos direitos trabalhistas no Brasil. Depois de apresentar um projeto, na época, deputado federal, da proposta da reforma trabalhista, Rogério agora age no Senado para tentar golpear de morte a CLT, destruir essa grande conquista que os brasileiros, os trabalhadores brasileiros conseguiram, que é o fim da escala 6x1, e tenta destruir esse processo, criando agora uma escala de 7x0. Professor Roberto, como é que os trabalhadores do Brasil vão conseguir vencer esse desafio? Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o remédio que os trabalhadores podem utilizar contra esse tipo de absurdo que acontece nesse momento no Senado Federal Brasileiro. Saulo, primeiro dizer que esse Senado está completamente em desconexo com a vontade da população brasileira. Quase 75%, vou repetir, 3/4, 75% da população brasileira apoia o fim da escala 6x1. Está contra essa escala 6x1, que é uma verdadeira escravidão, que quita das pessoas, tira da pessoa tempo de lazer, para a família, para estudar. E a vida tem que ser uma vida, tem que ter vida além do trabalho, ninguém nasceu só para trabalhar. Por isso, a população brasileira está 75% a favor do fim da escala. E o Senado está totalmente na contramão. Os deputados votaram com medo, como é um ano eleitoral, com medo, né, de se queimar, votaram a favor. Foram apenas 19, 20 votos contra e 476 a favor do fim da escala 6x1. Agora, o que nós temos que fazer? Assustar o Senado. Esses caras são muito conservadores. Os deputados também, boa parte deles estava contra, mas teve que mudar. O que nós temos que fazer? Mesma jogada. Ir para a rua, as dezenas de milhares de pessoas do país inteiro. Pressionar esses senadores, ir para a porta dos aeroportos quando eles forem embarcar para Brasília, pressioná-los, amedrontá-los, assustá-los, que eles vão perder as próximas eleições se votarem contra, né? Nós vamos varrer aquele congresso desses conservadores, de gente que votar contra o direito trabalhista. Eles têm que ter medo de perder o mandato numa próxima eleição, né? Então, a saída não é outra, né? A gente vai ter que dobrar, assim como nós dobramos a Câmara dos Deputados, nós temos que dobrar esse Senado com mobilização, com milhares de pessoas nas ruas, pressionando, enchendo as páginas do Congresso, as páginas do Congresso nas consultas públicas que foram feitas, entrar na página dos senadores, pressionar, exigir que eles não só aprovem o fim da escala 6x1, como deixem de lado essa excrescência, né,
que é aí o trabalho, digamos, é flexível, numa negociação, decidido por negociação entre trabalhador e empregado, isso é a conversa fiada, negociação livre, que livre entre trabalhador e o patrão. Todo mundo sabe que numa queda de braço, numa negociação entre o patrão e o empregado, a parte mais frágil, a parte mais fraca é sempre o trabalhador. O patrão ameaça, olha, ou é desse jeito, ou eu lhe mando embora, e o trabalhador é obrigado individualmente a aceitar qualquer coisa. A grande conquista da CLT, uma das conquistas, foi a negociação coletiva, os trabalhadores unidos em sindicato, que negociam com os patrões, com o sindicato dos patrões, né, os contratos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho. O que o Rogério Marinho quer? Acabar com as convenções coletivas de trabalho e transformar a relação entre patrão e empregado 1 a 1. Ou seja, que o trabalhador vai ter que negociar a condição dele, quantas horas ele vai trabalhar, por quanto ele vai receber, direto com o patrão, numa relação totalmente desigual, onde o patrão tem tudo, todo o poder, e o trabalhador não tem nada. Então nós temos que derrotar essa coisa, que é coisa do passado, né? Rogério Marinho defende o interesse dos patrões e defende o passado. A concepção dele de relações trabalhistas é o século XIX, é lá o começo da Revolução Industrial, onde os trabalhadores não tinham direito nenhum. Essa é a cabeça do Rogério Marinho. Para nosso azar, esse sujeito é daqui, né? Do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente precisa aí derrotar, mas eu repito, a saída para derrotar o Senado, para fazer o Senado mudar de oposição, esses 46 senadores que assinaram essa excrescência desse projeto do Rogério Marinho, é a mobilização. São milhares na rua e pressionar nas caixas, nas redes sociais, esses senadores a mudar de opinião. Rodrigo Tomazini, me parece que a direita age de maneira pesada para tentar destruir a ideia de uma organização coletiva dos trabalhadores. No entanto, eles falam muito dessa situação negativa que é a ação coletiva dos trabalhadores, mas eu não vejo ninguém, por exemplo, falando mal da FIERJ ou das associações coletivas patronais. A questão me parece que quando o trabalhador está organizado, isso é um pesadelo para o patrão. E aí, qual é o remédio para combater esse tipo de despropósito da direita no Brasil? É a organização coletiva dos trabalhadores? Sem dúvida, sem dúvida. Todas as nossas conquistas, elas partiram de organizações coletivas e de luta dos trabalhadores. Isso é luta de classes, a burguesia se organiza também, é como você colocou, as federações das indústrias, né, Rio Grande do Norte, né, eles se organizam, eles se reúnem, os empresários, as associações comerciais também, né, até mesmo em maçonarias da vida aí, a gente sabe que eles conversam, se reúnem a portas fechadas, né, e só que eles dizem que não, né, o feio é o trabalhador se organizar. E isso daí é uma disputa de narrativa, porque nós temos que reforçar a narrativa da coletividade, que nós vemos aí que a mobilização através das organizações das trabalhadoras, dos trabalhadores, os sindicatos, as associações de moradores, né, elas estão bastante fragilizadas, tanto por parte dos ataques que vêm sendo feitos, né, a reforma trabalhista foi um deles, novamente essa questão de discutir o negociado sobre o legislado, né, mas também, não só por esses tipos de ataques, mas também pela narrativa que eles fazem de tentar mostrar para o trabalhador, dentro da lógica do neoliberalismo, que sozinho ele é melhor, que sozinho ele vai conquistar, que ele vai conseguir, não precisa estar coletivamente com ninguém não, porque ele é melhor que os outros, e ele vai ter que ser melhor que os outros para avançar. Então essa lógica neoliberalista, essa lógica do dente por dente, olho por olho, né? E a gente tem que fazer essa disputa de duas formas. Uma é fortalecendo as nossas organizações, né, as organizações da nossa classe, e a outra é fortalecendo o debate ideológico. Nós não podemos fugir dele, nós temos que dizer que as coisas são assim. Ah, mas esse debate de luta de classes é uma coisa ultrapassada para o discurso ideológico da burguesia que quer dividir a classe, que quer que cada um haja de forma moderna, ou seja, na visão deles, e que eles querem incultar na cabeça da classe trabalhadora, que individualmente eles vão conseguir melhores resultados. E o que nós temos que fazer é o contrário disso.
é mostrar, olha, somente unidos é que nós vamos conseguir mudar. E aí nós temos diversos exemplos, né? E eu acho que foi uma coisa muito bem colocada aí por todo mundo, uma sacada que foi posta, que é isso, né? O fim da escravidão, o desespero dos senhores de engenho, né? Não tem mais, acabou. O 13º, as férias remuneradas, nossa, acabou, não tem como sobreviver a isso, onda de demissões, e agora também a escala 6, ou seja, é o discurso deles, a gente tem que colocar o nosso e mostrar, e aí tem inúmeros exemplos, inclusive, para que a gente possa mostrar, mas não fugindo da questão maior da coisa, né? Da questão macro, porque nós fazemos a luta com micro, com exemplos do dia a dia, das tarefas imediatas, por exemplo, hoje é derrotar a escala 6x1, é denunciar o Rogério Marinho, que sempre atacou os direitos trabalhistas, é denunciar aquele bando de mentirosos hipócritas, e eu sempre gosto de citar o nome do Nicolas, que sempre foram contra, e daí chega na hora de votar, votam sim, ou seja, falam que isso era uma hipocrisia do Lula, porque era uma questão eleitoreira, mas da hora de votar, eles vão lá e votam fazendo cálculos eleitorais, né? Então é fazer esse tipo de denúncia, mas também colocar a coisa no macro ali, mostrando que isso faz parte da luta de classes e que isso é mais atual do que nunca, né? Sempre foi atual. Professor Roberto, eu estava ouvindo um programa de rádio que comenta política no Rio Grande do Norte, e a comentadora falou que a luta de classes no Brasil, ela foi inventada pelo PT. Com o surgimento do PT, surgiu a luta de classes, e o PT impôs essa perspectiva marxista no Brasil. E aí, claramente, me veio na cabeça uma ilusão, a falsa democracia racial que Florestan Fernandes denunciou, né, nas suas obras. E aí ela fala que a luta de classe sempre existiu e provavelmente antes da existência, aliás, nunca existiu, antes da existência do PT, a luta de classes, a diferença de classes no Brasil não existia, era harmoniosa. Existia uma harmonia entre o patrão e o empregado, como aqueles panfletos do pessoal Testemunho de Jeová, como seria o mundo cristão ideal. E aí eu queria que o senhor comentasse sobre isso, até porque o senhor, para esclarecer esse ponto de vista, né, porque às vezes essas questões elas são permeadas de muita desinformação. E aí tem um outro detalhe também que eu acho muito importante na política do Rio Grande do Norte nesse momento, é que embora o senador Rogério Marinho ele esteja nos seus primeiros 4 anos, e aí o Senado é uma atividade de 8 anos de mandato, o senador Stilson Valentim, que assinou essa mudança para 7-0, ele encerra o seu mandato esse ano. Qual o presente que o povo trabalhador do Rio Grande do Norte pode dar ao senador Stilson Valentim nesse ano de eleição? Saulo, primeiramente tem que dizer que essa jornalista está falando que não sabe, né? Está falando uma tolice. A luta de classe sempre existiu, desde o Antigo Egito, né? Você tinha os faraós, seus agentes, você tinha escravos carregando pedra para fazer as pirâmides, né? Debaixo do chicote. Sempre houve muitas rebeliões. Naquele tempo ainda, hoje se sabe que houve muitas rebeliões de escravos no Egito Antigo, na Grécia e em Roma havia, digamos, os cidadãos e os plebeus, os escravos, né? A luta de classe existia ali, com explosões sociais. Depois, na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial, os trabalhadores, até crianças, trabalhavam 12, 14 horas por dia, sem descanso, em fábrica suja, em minas de carvão suja. E as greves começaram ali. A greve não é invenção do PT, isso é uma bobagem. Os sindicatos não são invenção do PT. Os sindicatos nasceram na Inglaterra, na sequência da Revolução Industrial, o instrumento da greve. O europeu, até hoje, faz muito mais greve do que o brasileiro. Essa jornalista não tem noção da história, né? A greve foi uma invenção europeia, não foi uma invenção brasileira do PT, uma tolice completa. E no Brasil sempre houve luta de classe, houve greve geral em 1912. No Brasil, greve geral, houve, digamos, conflitos, né, durante o próprio Estado Novo, a criação de direito trabalhista da CLT ocorreu ainda durante o governo
Getúlio Vargas. Na década de 60 houve muita greve geral no começo da década de 60, tanto que a ditadura foi uma forma de tentar sufocar os sindicatos. A direita, os militares representando os latifundiários, o grande empresariado conservador, deu um golpe militar para massacrar a luta social, as greves gerais, as mobilizações de milhares de pessoas que ocorriam no Brasil todo. E uma bobagem, né? Depois nós tivemos aí a luta contra a ditadura, a campanha da direta, que foi luta de classe que derrubou a ditadura, o PT nem existia. Então essa jornalista está falando uma tolice, né? O que a gente tem que dar de resposta aí? Lamentavelmente, um senador da República como o senhor Silvio Valentim, o senhor Rogério Marinho, não respeitam a vontade popular. Repito, 75% da população está a favor do fim da escala 6x1 e eles não respeitam. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, eles querem boicotar, torpedear no Senado. O que a população tem que fazer? Eu já falei, é dar o troco, nas eleições não eleger mais, mas não esperar, inclusive, a eleição para não votar no Stevenson ou na próxima eleição, daqui a 3 anos, 2 anos e meio, no Rogério Marinho. Tem que dar resposta agora, tem que ir para a rua aos milhares, às dezenas ou centenas de milhares, ir para a rua, ir para a porta dos aeroportos, na hora que essa gente for viajar, invadir a página deles, exigindo que eles votem pelo fim da escala 6x1 e retirem essa coisa dessa escala 7x0, né? Essa coisa de resolver, acabar com a CLT e resolver tudo através de negociação, que como eu já falei, vai ser muito desigual, o patrão tem a força toda, o trabalhador não tem força nenhuma. Então, eles vão ter que ter cada vez mais negociação coletiva, sindicatos fortes, tem que ter leis trabalhistas, sim, é isso que protege o trabalhador. Então, é isso que tem que fazer, tem que dar uma resposta indo para a rua e, ao mesmo tempo, deixando de votar. A população brasileira é muito ingênua, né? Às vezes não percebe que vota nos seus próprios inimigos. Esses senadores, esses deputados, né, votam contra o trabalhador lá em cima, chega na eleição, muda o discurso para agradar o povo e o povo se deixa enganar. Não pode se deixar enganar e tem que varrer esses caras da política brasileira. É isso aí. E agora a gente vai trazer essa discussão, esse debate para o universo do Rio Grande do Norte, né? A Polícia Federal está tocando uma investigação muito importante. Trata-se da Operação Mederi, que investiga fraudes e desvios de recursos na área da saúde pública no Rio Grande do Norte. O suposto esquema envolve superfaturamento, a não entrega de materiais e pagamento de propinas em contratos de prefeituras. O epicentro da investigação é a gestão do prefeito Alisson Bezerra na prefeitura de Mossoró. Rodrigo, Alisson Bezerra, ele tem condições, não estou dizendo nem que ele é culpado, mas a investigação está em curso e, geralmente, eu não quero aqui antecipar a culpa, mas onde há fumaça, há fogo. Se existe a investigação, é porque existe indícios que são necessários de serem apurados. Num cenário como esse, Alisson Bezerra, ele tem condições de ser governador do estado do Rio Grande do Norte? Não tem. Eu comparo a própria permanência de Flávio Bolsonaro como pré-candidato, né? A gente não pode colocar como culpado, obviamente, porque são investigações, mas ao redor ali é muito próximo, né? Aonde foi encontrado dinheiro, as conversas que estão aparecendo, elas são todas muito próximas. Então, a gente observa ainda mais numa área tão cara para a população, que é a questão da saúde, né? Que nunca tem a contento, né? Sempre são meses para você conseguir algumas consultas com especialistas, e não tem como você não olhar para isso e dizer, ou há uma explicação muito contundente, ou não tem condições de continuar como pré-candidato e, principalmente, de governar. Agora, infelizmente, é isso que nós estamos colocando. Assim como o Alisson não tem, Álvaro Dias também não tem, né? Também não tem. Olha aí a questão da engorda de Ponta Negra, olha aí a questão do Tribunal de Contas, né, que reprovou integralmente as contas dele. Geralmente, a gente escuta e ouve dizer que as contas foram
parcialmente reprovadas, né, e tal. O dele não, o dele foi... Então, assim, infelizmente, hoje, nós estamos numa situação que nós precisamos conversar seriamente com a população do Rio Grande do Norte para que ela perceba o atoleiro que a gente pode estar se metendo com essas duas figuras aí, né, com o Álvaro Dias e com também o Alisson Bezerra. E espero que essas investigações e operações da Polícia Federal elas avancem muito rápido, porque o processo eleitoral ele já está aí, né? E se houver mesmo corrupção, né, caso seja provado que não tem condições. Nessa pré-campanha nós vemos aí, por exemplo, e sempre afirmando que não tem nenhuma prova ainda, né, que ele é culpado, que ele está nesses desvios, mas é uma pré-campanha muito cara, né, gente? Nós olhamos aí que há muito dinheiro envolvido. Então, de onde vem? Da onde vem esse dinheiro? Porque o dinheiro do fundo eleitoral, ele vem somente no processo eleitoral. Porque você consegue contratar videomakers, marqueteiros, coisas assim, fazer uma coisa que a gente sabe que é muito cara, viajar o estado inteiro e tudo mais, né? Então, assim, não tem condições de governar, mas não tem condições também, sequer, de ser pré-candidato. Professor Robério, num ambiente como esse, onde você tem dois candidatos que figuram na frente, né, supostamente na frente da corrida na pré-campanha, esses dois candidatos eles são implicados em acusações que me parecem são acusações graves. E aí, o Rio Grande do Norte pode eleger, se a gente considerar que esses dois candidatos têm condições de serem eleitos. O Rio Grande do Norte, elegendo uma dessas duas figuras, vai fazer com que o seu governador sente na cadeira, sendo investigado por acusações que são graves. A pergunta que eu faço ao senhor primeiro, existe fumaça sem fogo? E a segunda, qual é o remédio para a gente evitar que um governador do Rio Grande do Norte sente na cadeira respondendo a acusações tão graves? Saulo, como você falou, o ditado popular é que onde tem fumaça, tem fogo, né? A Polícia Federal não estaria investigando o seu Alisson se não tivesse indícios, se não tivesse suspeitas. A Polícia Federal não dá ponto sem nó nessas coisas, né? E agora está se mostrando que a coisa não é só em Mossoró. Amigos dele ali também estão envolvidos em Apodi, ali nas cidades em volta de Mossoró. Teve o mesmo problema de compras, aparentemente compras ilícitas, né? Ou compras superfaturadas, tem, de compra de superfaturada, aí depois quem comprou, quem ganhou, devolve um pouquinho para o político que facilitou. Esse é o jogo normal na política brasileira, né? A gente não pode acusar ainda, que é definitivo, mas como você falou, onde tem fumaça tem fogo. O que não pode se eleger um governador, né, acusado sendo investigado, né? Depois, imagina que se ele vier a ser condenado depois, já eleito governador, ele vai ter que ser cassado, vai ter nova eleição, complicado, né? E o seu Álvaro Dias aí está com as contas reprovadas. Veja, contas reprovadas. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do seu Álvaro Dias. Um governador, um cara que tem dinheiro, é empresário, 1.000 contadores, né, à sua disposição, não é um erro na prestação de contas. É porque o Tribunal de Contas descobriu irregularidades. Senão não teria rejeitado em bloco por completo. Não rejeitou as PEC, rejeitou as contas do seu Álvaro Dias, né? Do destruidor de Ponta Negra. Né? Então, não dá para eleger. Agora, a população tem que abrir o olho, porque muitas vezes a população se deixa iludir por esses atores, né, pela propaganda, pela máquina da propaganda. O seu Alisson Bezerra é um ator, faz um grande teatro. O seu Álvaro Dias, né, tem uma máquina por trás também, mas são expressões da velha política. O seu Alisson ainda mais mente, porque ele fez toda a carreira política dele inicial falando das oligarquias, e hoje está abraçado com as oligarquias mais velhas do Estado, os Alves e os Maia. É uma mentira.
O Titi falou outra mentira, né? Que não aumentou o IPTU de Mossoró. Mentira! Eu fui a Mossoró um dia desse na reunião e um professor me mostrou 2 carnês, quase 100% de diferença de um ano para outro, que ele aumentou. Então, um cara que começa mentindo e que está investigado pela Polícia Federal, pode ser governador? Claro que não. Não tem autoridade moral para chegar a ser governador do estado. Então, a população tem que repensar, tem que votar em quem tem as mãos limpas, né? Pré-candidatos que têm as mãos limpas, como nós temos, como outros candidatos têm. É isso aí, Saulo. Tem mais esses 2, não dá. Representam a direita mais retrógrada e mais antiga do estado. Professor, só para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, que o horário já está bastante avançado, o Rodrigo citou uma questão aí que ela é importante da gente conversar, que é nunca houve uma pré-campanha tão cara. E aí, evidentemente, esse dinheiro vem de algum lugar. Eu acho que o que eu queria saber do senhor é o seguinte, a eleição, ela tem aí mecanismos para tentar, minimamente, igualar os patamares aí da disputa. No entanto, a gente percebe que uma pré-campanha, né, que tem 2 pré-candidatos, 3, né, porque o candidato do PT, ele conta aí com o aparato do governo do Estado. Numa eleição como essa, onde já se demonstrou que se vai gastar muita grana com essa eleição, que se vai usufruir de uma estrutura cada vez maior, como uma candidatura menor pode fazer para vencer esses obstáculos e aí conseguir apresentar propostas que sejam relevantes para a população de um estado tão precarizado como é o estado do Rio Grande do Norte? Saulo, apelando à consciência, à lucidez daquela parte mais consciente da população do Estado, né? E que essa parte mais consciente convença a parte menos consciente, usando o princípio da alavanca. É o que nós vamos tentar. Nós temos que conquistar os corações e mentes primeiro das pessoas mais conscientes. E essas pessoas reproduzirem a campanha, discutirem, né, com outros milhões, milhares, para convencer as pessoas. Essa é a nossa tática. Uma campanha pequena tem que apelar à consciência. Vou lhe dar um exemplo, né? Nós fizemos em 2014, eu fui candidato a governador, e nós fizemos uma campanha de R$15 mil. E chegamos a ter quase 9% dos votos. Aquilo foi baseado no quê? Na consciência, no apelo à consciência. Nós chegamos a ter 24% ou 23% dos votos em Natal, na zona norte de Natal, a zona de maior concentração de trabalhadores, e ganhamos a eleição na zona sul de Natal, que é a zona mais escolarizada, né? Ganhamos do Álvaro, do Henrique e do Robson, que terminou sendo eleito governador, né? Isso com a campanha muito pobre, de R$15 mil. Então, isso em base a quê, né? Significa que é possível conquistar a consciência das pessoas, empolgar corações e mentes, né? O que nós vamos tentar fazer nessa eleição. Não vamos ganhar, mas vamos, no mínimo, plantar sementes de futuro, né? Plantar consciência, plantar esclarecimento, isso vai ser o nosso papel nessa campanha. E eu achamos que vamos crescer, nós estamos aí com em torno de 2% como pré-candidato na pesquisa, né? Mas devemos crescer aí nos próximos dias. Daqui a pouco, inclusive, estou indo para a rua, agora 11 horas, que vamos estar na UFRN, ali no restaurante do Centro de Convivência, fazendo campanha contra a escala 6x1. Amanhã vamos para os circulares, né? Conversar com nossos estudantes, centenas ou até milhares de estudantes, servidores que embarcam ali nos 3 turnos do circular. A forma é essa, conversar, ir para a rua, conversar com as pessoas, incendiar as redes sociais, tanto na rua quanto nas redes sociais, plantar esclarecimento, plantar verdade, plantar consciência. Rodrigo, Virginia Fontes fala em um de seus livros de que o discreto da política ele não é obra do acaso. O discreto da política ele é, de fato, um projeto. E aí, com a descrença na política, a população procura outras formas de tentar vencer esses desafios, como as ONGs, por exemplo, e aí esvazia, de certa maneira, aquilo que a gente já conversou, que é a ação coletiva, que me parece ser o grande ou o verdadeiro motor dos interesses da classe trabalhadora em um país como o nosso. Eu repito, a pergunta que eu fiz ao professor, eu repito a você. Como uma candidatura pequena, uma candidatura menor, pode fazer para vencer um desafio como esse, de lutar contra esses
gigantes do aparato financeiro num estado como é o estado do Rio Grande do Norte? Olha, acho que concordo com o que o professor Roberto coloca, né? É muita mobilização pela base, sabe? O sistema eleitoral, o jogo eleitoral brasileiro, ele é muito desigual. A forma de distribuição do fundo eleitoral, ela só favorece quem sempre esteve no poder. Aí é um círculo vicioso que sempre, inclusive, vai aumentando. O repasse de dinheiro para os partidos fisiológicos, que a gente chama, né, o centrão e tudo mais, e diminuindo para os partidos ideológicos. Né? E na pré-campanha, o envolvimento desses pré-candidatos, tanto da extrema-direita quanto do centrão, da direita também, com os grupos que financiam essas pré-campanhas, ele é um envolvimento de que, no futuro, eles vão ter que dar a contrapartida. Quem escolhe a banda paga a música, né? Quem paga a banda escolhe a música, esse velho ditado. Então, assim, esse pessoal que está investindo muito dinheiro pesado nessas pré-candidaturas agora, comprando institutos de pesquisa, né, jogando dinheiro pesado para viagens, para, né, vídeos muito bem elaborados, peças publicitárias, eles vão pedir depois a recompensa. Já tem um acordo, óbvio que já tem, de como vai ser. E o que vai ser? Vai ser governar para eles. Vai ser governar para os grandes empresários, os donos do poder, do dinheiro, a elite. Então, o que nós temos que fazer é o movimento inverso. Dizer para as pessoas, olha, nós precisamos inverter essa lógica. Porque se esses ganharem, novamente, com muito dinheiro, eles não vão governar para quem produz a riqueza, para quem trabalha, para quem não tem dinheiro. Eles vão governar para quem pagou essa pré-campanha e a campanha deles. Então é isso, é conscientizar e aos poucos formar uma massa de pessoas que concorda com isso, que acha que realmente tem que dar um basta nessa situação e a situação tem que mudar. E aí vai ser o trabalho militante, o trabalho nas ruas, o trabalho de convencimento nas famílias, nos locais de trabalho. E assim, só assim que vai conseguir haver uma mudança, né? Essa lógica de que quem paga a banda escolhe a música, ela está aí desde sempre. Então nós precisamos de uma mobilização popular. Eu sempre cito isso na campanha do Haddad, o Mano Brown ele falando, gente, ou a gente põe o pé no barro e volta para a base, como sempre foi a construção da esquerda brasileira, ou não adianta. Porque essas relações, elas contaminam, gente. Elas contaminam. O PT teve que mudar estatuto, mudar programa, para poder se adequar ao novo formato, o formato de conciliação de classes e o abandono da luta pela classe trabalhadora. Então, é o caminho mais difícil. É o caminho que se faz sem dinheiro, é o caminho que se faz pela consciência, pelo convencimento. Mas é o único caminho que pode levar à mudança. Porque os outros vão levar mais do mesmo. Como nós falamos, existe sim luta de classes, e quem está no poder hoje são os donos do dinheiro, e são eles que investem e que vão querer que seja sempre governado para eles. Então, não tem segredo, é isso que o professor Roberto falou, é a mobilização, a conscientização, e é um mesmo convencendo o outro no seu local de estudo, no seu local de trabalho, na sua família, para que possa virar esse jogo sem precisar se corromper, sem precisar ficar amarrado para depois retribuir esses favores que esses grandes empresários, magnatas, banqueiros aí, eles te dão durante a pré-campanha e a campanha. Não existe um caminho fácil. É isso aí. Gente valente brasileiro, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todo o empenho, todo o trabalho que vocês têm fazendo para o nosso programa chegar mais longe. E aí eu queria dizer que esse trabalho que vocês fazem, de enviar para o coleguinha, de curtir, de comentar e de compartilhar, ele é fundamental para um programa que fala aquilo que a gente está falando aqui,
porque nós somos inimigos declarados das Big Techs. As Big Techs não têm interesse na transformação, elas gostariam que a coisa permanecesse como está, e aí, dado a função, dado a importância desse trabalho, eu gostaria de pedir que você permaneça curtindo, comentando, convidando gente para participar e também fazendo sugestão de pautas aqui para o nosso programa. Muito obrigado do fundo do coração. Vou começar a despedida aqui, ao contrário, vou começar pelo companheiro Rodrigo Tomazini, e em seguida, professor Roberto. Rodrigo, vai que é tua. É isso, agradecer o convite da gente estar aqui mais uma vez, fazendo esse debate intenso, amplo, profundo, e acho que mais do que nunca é necessário, né? A dinâmica é muito grande, é um programa semanal, a gente atualiza uma coisa, já está desatualizado 2 dias depois, mas é muito importante a gente estar aqui e acho que as pessoas, né, a forma militante de ajudar na construção dessa consciência passando o link do YouTube nos grupos, curtindo, fazendo os comentários com as perguntas que a gente vai lá e responde depois, para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas, para formar esse movimento de consciência que só ele pode mudar essa situação que a gente vive. Agradeço muito mesmo. Valeu, até o próximo. Professor Roberto Paulino, está contigo. Reforçando aí o que o Rodrigo falou, pessoal, você que está nos escutando, só tem jeito, uma forma de mudar um país e o mundo, com o povo na rua, com mobilização e com consciência, com esclarecimento. A direita procura mistificar a consciência das pessoas, nas bolhas, com mentiras, com fake news, né? Tanto repito, né, que eles ficaram contra o fim da escala 6x1 até o último momento, só mudaram de última hora, agora no Congresso, mas depois eles vão dar de bonzinhos nas eleições, né? Então nós temos que desmascarar essa gente. Então o que eu quero a você, divulga esse programa, tente aprender, assista sempre o programa, peça para seus amigos e amigas assistirem, mas também, gente, converse com muita gente. Faça uma lista, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, parentes, amigos, pessoas da sua sala de aula, e não seja tímida ou tímido. Marque 50 pessoas e converse um por um para convencer, para mudar a opinião, para esclarecer as pessoas. É isso, gente. Até semana que vem no nosso novo programa Política Além da Superfície. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Tchau, tchau.